Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ângela Lima, tenho 25 anos e estou aqui hoje para contar um pouco da minha história com a minha empresa de personalizados. Então, vou iniciar contando lá atrás da minha infância, como eu sempre fui uma pessoa muito humilde, gente. Minha família sempre foi muito humilde, sempre fomos eu e meu irmão, tenho apenas um único irmão, mais novo que eu, sempre nós dois juntos. Nossa mãe e nossa avó, mãe da nossa mãe, sempre fez o melhor para cuidar da gente. A nossa avó que cuidava de nós enquanto minha mãe trabalhava, né? O dia todo. Então a gente que viveu sempre uma infância bem humilde, uma infância bem simples, sempre morando em casa de aluguel, casinhas pequenas de madeira, casas, a minha mãe trabalhava, ganhava pouco, então com esse dinheiro que ela trabalhava, ela pagava o aluguel dessas casas mais simples. Mudou muito, até eu ter meus 11 anos, quando a gente foi morar na nossa casa realmente, mas também uma casinha simples de madeira, porém nossa, só que o terreno não era nosso, o terreno era da minha tia, irmã da minha mãe, né? Mas enfim, foi onde eu morei até os meus 20 anos, quando eu saí para morar sozinha, que foi no ano da pandemia, 2020. No mês de outubro de 2020, eu decidi morar sozinha, porque eu sempre ajudei minha mãe, eu sempre fui muito responsável desde pequena. Como a minha avó era doente e ela cuidava da gente, então eu tive que ajudar minha mãe muito cedo. Então, aos 9 anos, eu já ia para minha mãe no banco receber o salário dela. Eu ia para minha mãe no mercado, antes dos 9 anos, inclusive. Eu ia para minha mãe nos lugares que ela precisava ir, porque ela trabalhava numa empresa onde ela não conseguia sair. Então, era um frigorífico, então ela ficava lá o dia todo e só saía, ela ia madrugada, 4h30 da manhã, 5 horas, começava, e ela só saía tarde, 4 horas da tarde, ficava o dia todo lá, então eu tinha que fazer algumas coisas por ela. Como a gente não tinha carro, a gente tinha que ir a pé. Então, eu que ia pro centro a pé, fazer as coisas para ela, ia no banco, ia no mercado, ia nos lugares que ela precisava, desde os meus 9 anos. E também já comecei fazendo alguns cursos na infância, ganhava, né? Ganhei na escola, porque sempre fui uma boa aluna, uma nerd, como falam. Então eu ganhava alguns cursos, ganhei o meu primeiro curso com 8 anos, um cursinho de informática básica, qual eu fiz aqui mesmo, na minha cidade, onde eu moro, em Capanema, interior do Paraná. Fiz mesmo aqui na cidade um cursinho de informática básica. Logo depois, quando eu já tinha 11 anos, minha mãe conseguiu pagar um curso para mim, onde eu ganhei também metade da bolsa, e ela pagava metade do valor, então ela conseguia pagar esse cursinho para mim. Mas, gente, eu aproveitei muito esses cursinhos, eu aprendi tudo da informática básica, o máximo que eu consegui saber lá naqueles cursinhos eu aprendi mesmo. Eu ia lá para fazer o curso realmente. Então, eu saía da minha casa de tarde, eu ia caminhando até o local, fazia o curso, voltava para casa, ajudava minha avó a cuidar do meu irmão, que era mais novo, brincava com ele, ia levar ele na escola. Quando eu tinha 8 anos, ele tinha 5, estava começando na escola, eu levava ele na escola, eu buscava ele na escola. Imagina, uma criança que cuidava da outra criança, né? Quando eu cheguei na minha adolescência, e sempre estudei, gostei muito de estudar, minha mãe sempre falou, ó, se você quiser ter um futuro bom, você tem que estudar, porque você sabe que a gente não tem condição, nossa família não tem condição, nossa família é humilde. Se você quiser algo diferente na tua vida, se você quiser conquistar suas coisas, você tem que estudar e trabalhar e conseguir por si própria, né? Foi o que eu sempre fiz. Então, sempre estudando, pensando que no futuro eu teria algo, eu seria alguém melhor, vamos dizer, do que eu era, né? Que eu tinha condição pouca. Então, eu tinha o sonho de um dia, né? Conseguir ter uma condição melhor e ajudar minha mãe, ajudar minha avó e até mesmo meu irmão. Então, a gente sempre teve uma vida humilde, como eu comentei, porém muito feliz.
Mas a gente ganhava muita coisa, então a gente sempre usava assim. E quando a gente também já não servia, ia não servindo algumas roupas, a minha mãe doava para outras crianças que também precisavam. As roupas dela mesmo, que não servia mais, alguma coisa assim, que ela não usava, que ela ganhava, ela passava para outras crianças, outras mulheres, outras pessoas, que foi o que eu sempre fiz, gente, e faço até hoje. Esse serviço social, que na época eu não sabia que era um serviço social, mas até hoje faço, que é compartilhar o que a gente tem de sobra, compartilhar com outras pessoas que possam estar utilizando. Então, sempre tive essa infância. Quando eu cheguei no ensino médio, na escola, então eu sempre pensava que eu queria, minha faculdade dos sonhos era fazer direito, queria ser advogada. Porque minha avó sempre me levou junto no advogado que ela tinha quando ela foi fazer os trâmites de aposentadoria dela. E eu sempre fui a companheira, né? Pra ir junto, pra ver, pra dar alguma dica. Minha avó não teve muito estudo, então ela me levava junto. E eu sempre adorei, né, essa parte das leis, dos direitos, da pessoa poder dizer, ah, não, mas isso aqui tá errado, eu tenho direito disso. E a pessoa poder brigar por aquilo que é dela e entender de lei até que ponto ela pode brigar por aquilo. Eu sempre gostei disso, sempre amei, era meu sonho fazer direito. Porém, como a minha família era sempre foi muito humilde, não tinha condição de me ajudar financeiramente, aqui na minha cidade não tem essa faculdade e também, né, sabemos que não tem ainda essa faculdade no modo online. Então, eu não consegui fazer porque teria que morar em outra cidade, o valor da mensalidade era muito elevado, minha família não tinha como me ajudar, mesmo eu trabalhando eu não conseguia pagar. Então, o que eu fiz? Fiz a faculdade que estava ao meu alcance, aqui na minha cidade, que é administração, na qual eu sou formada hoje, formei em 2021. Saí da escola em 2017, né? Formei também técnico em administração na escola, com a ideia de fazer outra faculdade, de não fazer ADM. Porém, os planos não deram certo, não aconteceu como eu imaginava, e eu acabei fazendo a faculdade que estava ao meu alcance, que era administração. Gente, me apaixonei por administração. Desde o tempo da escola, quando eu fazia o técnico, eu já amava muita coisa legal. Sempre disse que eu queria ser dona do meu próprio negócio. Sempre falei, eu quero ter algo para mim, ter um negócio próprio. Então, eu fiz essa faculdade de administração que estava ao meu alcance. Tive que trabalhar para pagar a faculdade. Minha mãe nunca falou assim, olha, você precisa trabalhar para ajudar em casa. Porém, com 16 anos, eu mesma falei, com 15 anos, na verdade, eu falei, eu quero trabalhar para ajudar. Tinha uma vizinha do lado que precisava de alguém para ajudar a limpar a casa. Eu falei, eu posso ajudar ela a limpar a casa, porque eu vou ganhar, ela pagava R$ 60, acho, para trabalhar na sexta-feira à tarde, ajudando ela a limpar a casa, serviço de diarista. Minha mãe falou, tem certeza? Você não precisa ir, só se você quiser. Eu falei, não, eu quero porque eu preciso ajudar de alguma outra forma. Também comprar as coisas que eu preciso para a escola, as coisas que eu preciso para mim. Então eu fui lá e falei para minha avó, fala com a vizinha, por favor, que a avó era amiga dela, e eu gostaria de trabalhar na casa dela se ela quiser, porque eu não tinha experiência alguma. Ela concordou e eu comecei a trabalhar lá por alguns meses, acho que no máximo 3 meses. E eu fui chamada, eu nem tinha me candidatado, gente. A dona da livraria, onde eu trabalhei por 7 anos, me ligou numa tarde, uma bela tarde, eu lembro. Tava lá em casa e ela me liga. Oi, Ângela, o que você tá fazendo da sua vida? Falei, nada, tô tranquila e tal. Ela falou, então, você quer trabalhar com a gente? Eu falei, eu super quero trabalhar com vocês, já conhecia elas lá da minha igreja, que eu participo, né? Eu sou luterana, então lá eu já conhecia a dona da livraria, a filha da dona da livraria, que hoje é a atual dona. Então fui trabalhar na livraria meio período. Eu com 16 anos, no caso.
eu trabalhava à tarde e estudava de manhã. Então, de manhã até as 11h30 estudava, das 1h30 às 6h trabalhava na livraria. Com esse dinheiro que eu ganhava, eu ajudava em casa. Logo, minha mãe saiu de casa para morar à parte. Ela casou com meu padrasto, né? E foi morar sozinha em outro bairro. Eu e meu irmão decidimos ficar com a minha avó, porque a minha avó era muito doente, como eu comentei, e ela morava perto da nossa escola. Então a gente ficou com ela por decisão nossa, mas a gente tem um convívio maravilhoso com a minha mãe. Ela é maravilhosa, perfeita. E a gente decidiu ficar com a avó por conta de cuidar dela e morar perto da escola e a gente ficar com ela não ficar sozinha. Então eu comecei a trabalhar na livraria, ajudava em casa. Eu e a avó dividia as contas. Meu irmão ainda não trabalhava. Eu e a avó dividia as contas. Eu, que era responsável por administrar a minha casa, apenas com 16 anos. 17 anos, na verdade, quando eu comecei a tomar conta. Então, eu pegava o dinheiro, né, o meu e o da avó. Eu calculava as contas que tinha, luz, água, internet, mercado. A gente dividia, pegava a minha parte e a dela e a gente pagava. Eu ia lá e pagava as contas. Então, com 17 anos, eu administrava a minha própria casa. Que, na verdade, era minha avó que comandava, mas ela não entende de contas. Então, eu pegava e fazia esse papel. Aí, mais pra frente, quando terminei a escola ali, eu queria fazer faculdade. Mas eu ganhava meio salário, porque eu trabalhava meio dia. Então, eu cheguei lá na livraria e falei, eu preciso de um emprego de dia inteiro, porque eu preciso fazer faculdade e eu vou precisar pagar. A minha família não tem como me ajudar pagando. Então, eu quero fazer e eu preciso pagar. Só que se eu trabalhasse só meio dia, todo o meu dinheiro ia para minha faculdade. Como é que eu ia pagar as contas com a minha avó? Então eu falei, eu preciso trabalhar o dia todo. Mas se aqui não tiver oportunidade, porque eu era a única funcionária lá. Então, se não tiver oportunidade, eu vou precisar achar outro emprego. Ok, a dona da livraria falou, tudo bem, vamos tentar achar um outro emprego para você no período da manhã e você fica aqui à tarde. Mas acabou que mais pra frente ali, ela acabou me contratando o dia todo, porque ela gostava muito de mim, do meu serviço lá, eu sempre fui muito comprometida. Sempre tentei dar o melhor de mim em tudo, como se a livraria fosse minha. Então ela ficou comigo. Logo depois também mudou a dona, a inicial dona, passou para a filha dela. E eu fiquei com a filha dela. Então eu trabalhava lá na livraria desde 2015 até 2022, que foi quando eu saí para trabalhar por conta própria com a Estampa Mix. Então eu trabalhava lá na livraria, comecei a trabalhar o dia todo por causa do salário que eu precisava pagar minha faculdade e comecei a fazer a faculdade, que era presencial. Então o dia todo na livraria, à noite na faculdade. Chegava em casa, eu ia de bicicleta ou a pé, e chovia, eu ia de guarda-chuva ou de bicicletinha mesmo no frio, voltava para casa. Era 11h40, 10h40 que acabava a aula, eu chegava às 11 horas, 11h10 em casa. Aí eu dormia e cedo, às 7 eu já levantava, 6h40, às 7 horas eu já levantava, porque tinha que ir pra livraria. Então, em 2020, ali na pandemia, a faculdade parou, como tudo parou, né? Então eu tive que estudar online. Então, também eu mudei para morar sozinha. Eu morava lá com a minha avó e com meu irmão já estava trabalhando. E eu pensei, eu preciso sair e morar sozinha, porque lá estava sendo complicado para mim estudar. Meu irmão, ele já gostava mais ele não continuou os estudos, ele abandonou. Aí ele fazia mais festas e coisas assim, me atrapalhava. Eu não queria mais ficar lá por isso. Mas com o meu irmão temos um relacionamento incrível de amizade, de companheirismo. Mas naquele momento eu achei que era o meu destino, vamos dizer assim, sair e morar sozinha para conseguir alcançar os meus objetivos. Então, fui morar sozinha, alugando um mini local, onde era apenas uma salinha com um quarto e um banheiro.
onde eu morei desde 2020 até 2022. Morei lá por 2 anos, nesse local bem pequeno, mesmo apertado. Até era bem calor lá, mas foi um lugar que eu consegui sair e ter a minha independência, vamos dizer assim, que eu sempre já fui muito independente. Mas aí eu morava completamente só eu. Então depois voltou as aulas presenciais. Eu ia, e aí esse lugar era pertinho da livraria, era 100 metros da livraria, mais ou menos. Então já ficou pertinho para eu ir, não precisava fazer aquele deslocamento todo. Se chovia, eu tinha que ir a pé, era bem longe. Então eu tinha que ir a pé com guarda-chuva. Se não chovia, eu ia de bicicleta, que era mais rápido, mas quando chovia, eu tinha que ir a pé. Então demorava, me molhava, era bem complicado assim. Porque eu não tinha condição de fazer uma carteira de motorista, de comprar uma moto, de comprar um carro ainda. Mas sempre planejando isso para o futuro. Então, quando eu cheguei no momento em 2022, quando eu já tinha me formei em 2021, aí em 2022 eu toda hora queria pensar em algo para mim, mas eu não sabia como começar. Eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha mãe e pai que me ajudaram com dinheiro, eu não tinha familiar rico, eu não tinha, como alguns pensaram, porque alguém ajudou. Gente, eu sempre, minha mãe, minha família sempre me deu apoio, porém, financeiro não tinha, nunca teve, porque minha família sempre foi humilde, então não tinha da onde tirar um apoio financeiro, entende? Então eu sempre tive isso na minha consciência, que eu teria que trabalhar muito e conseguir os meus próprios objetivos. Então eu nunca desisti. Quando eu trabalhava na livraria e eu fui morar sozinha, pensa como foi complicado, gente. Agora eu fico pensando mais, mas naquela época eu não reclamava nunca. Nunca reclamo, na verdade. Foi tudo o meu aprendizado, foi tudo a minha experiência. Mas eu tinha pouquíssimo dinheiro. Então, tipo, eu ganhava um valor na livraria, metade ia para a faculdade e a outra metade ia para o aluguel onde eu morava. Então, para eu sobreviver, me sobrava R$ 200, no máximo R$ 300, para eu viver o mês inteiro. E eu vivi. E sem nenhum problema, gente. Vivi com esse dinheiro. Só com esse dinheiro, muita gente fala, nossa, como você conseguiu? Gente, eu nunca fui de sair pra festa, pra balada, pra não sei o que, gastar dinheiro à toa. Eu sempre fui muito consciente. Então, eu gastava o meu dinheiro com as coisas que eu precisava primeiro. Primeiro, pagava todas as contas, primeiro as coisas da faculdade, as coisas que eu precisava. O que sobrava, eu comprava alguma coisa. Mas ali não tinha muito o que comprar, era comprar comida e os materiais de higiene e só. E eu vivia assim, consegui. Eu não vou desistir da minha faculdade porque é o meu futuro, eu preciso. Então, primeiro faculdade, aluguel e depois vivia com o que sobrar. Logo quando eu e meu marido atual, a gente namora desde 2015. Então, a gente sempre estava ali, ele morava muito longe, mas em 2022 ele veio morar comigo. Veio morar nesse lugarzinho pequeno onde eu alugava. E ele falou, vamos construir algo pra gente trabalhar em casa, pra gente trabalhar juntos, pra você não ter que ficar indo trabalhar, toda hora saindo trabalhar. Então a gente pensou em algo, né? Até foi a dona da livraria, a Letícia, que me deu a ideia dos personalizados, porque a gente tinha alguma ideia de montar algo, mas não sabia exatamente o que. Aí eu sempre gostei de personalizados, mas eu não pensava em fazer. Eu achei, vou ter uma lojinha para vender alguma coisa, quem sabe eu coloco umas capinhas de celular personalizadas lá. Foi o que eu comentei com a Letícia da livraria, e ela falou pra mim, por que você não faz tudo personalizado? Caneca personalizada, copo personalizado. Eu falei, não sei se é pra mim, sabe? Não sei, de início eu não achei a ideia assim, uau, não me impactou. Mas depois eu comecei a pensar, calma, eu acho que pode ser uma solução, pode ser uma ideia, porque o investimento inicial não é tão alto.
E como eu sempre gostava de presentear pessoas com produtos personalizados, pra mim, até hoje, o produto personalizado, ele é o melhor presente que tem, porque ele vai ter o estilo da pessoa que vai ganhar. Ele vai ter a cara da pessoa que vai ganhar. Por exemplo, eu sempre gosto de presente personalizado, antes também sempre gostava, porque, eu vou dar um negócio pra pessoa que tá de aniversário, minha amiga. Vou dar não sei, um colar. Vou dar um copo. Tá, mas um copo. Se eu posso pegar esse produto, colocar a imagem da pessoa, o nome da pessoa, a cor que ela gosta, vai ficar muito mais a cara dela, você não acha? Foi o que eu pensei, que eu sempre pensei. Então, comecei a pensar nisso. E aí, vamos começar a pesquisar como fazer personalizados. Qual as máquinas, qual o valor que eu preciso, que produtos eu preciso, como fazer. Foi aí que eu comecei a pesquisar, estudar como fazer personalizado. Foi que eu fiz um curso de personalizado online. Eu comecei a pesquisar mais sobre, eu comecei a pesquisar fornecedor, produto, tipos de papel, a impressora, a tinta que usa. Comecei a pesquisar, mas ainda trabalhando na livraria. Abri meu CNPJ em 2022, ainda na livraria, e comecei a pegar pedidos. Porém, ficava o dia todo na livraria. E daí, só à noite que eu conseguia fazer os personalizados. Meu marido me ajudava, ainda era meu namorado na época, ele me ajudava, mas ele também tinha o trabalho dele. Então, acabou ficando bem corrido. Foi quando eu falei pra Letícia, lá da livraria, eu falei que eu tinha que sair porque eu precisava me dedicar mais às minhas coisas. Sempre me dediquei muito à livraria, sempre tenho uma gratidão enorme pela livraria, pela Letícia, pela Lúcia, que também foi a dona inicial que me chamou para trabalhar lá. Gratidão, sempre tive uma gratidão enorme por elas. Foi quando eu pensei, agora é o momento de eu sair e ter o meu próprio negócio. Quem sabe aqui onde eu estou dar a oportunidade para outra moça, talvez jovem como eu comecei, trabalhar lá na livraria para eu seguir o meu rumo. Então foi quando eu saí da livraria em 2022, em setembro, já tinha o CNPJ, desde junho tinha já o nome Estampa Mix Personalizados, que eu vou contar para vocês como que eu criei esse nome também. Eu inventei o nome, gente. Agora se for pesquisar, existe um nome bem parecido, existe um nome igual em outro lugar. Mas na hora que eu tava montando, eu não tinha pesquisado. Tinha pesquisado algumas coisas e não achei nenhum com esse nome. Eu juntei um nome que eu vi com outro nome lá que eu achei legal e pensei, vai ser Estampa Mix, porque vai ser um mix, né? Uma mistura de personalizados de produtos que eu quero oferecer e também um mix de estampas, porque você pode ter lá, criar suas estampas variadas e colocar no produto, no mix que a gente tem de produtos que você vai querer. Falei, vai ser Estampa Mix Personalizados. É o nome da nossa empresa. Então, coloquei a logo algo colorido. Eu queria algo colorido para simbolizar um mix de cores também. E criamos lá Estampa Mix Personalizado, nossa logo. A gente começou a fazer em casa mesmo, naquela salinha pequenininha que eu alugava. Na sala, a minha sala era o tamanho dessa sala que eu tenho hoje aqui. Era a sala da casa toda. Nesse espaço, colocamos uma mesinha com um computador, a impressora do lado e a maquininha de caneca do lado. E logo também a gente já colocou a prensa plana, que é essa que eu mostro para vocês sempre aqui fazendo camiseta, fazendo chaveiro, enfim. Então, colocamos as duas maquininhas uma do lado da outra e o computador na minha sala, que era uma sala bem pequena, e começamos aí. Foi quando a gente começou a pegar os primeiros pedidos, aí eu saí da livraria para me dedicar a isso. Então, também em 2022, em dezembro, eu saí em setembro da livraria. Em dezembro, a gente comprou nossa casa própria, que é essa casa aqui que a gente mora agora. Uma casa, não é uma casa chique, gente, mas para nós é muito, muito, muito importante. Para mim, para minha família, isso aqui é um sonho realizado. Porque muitos anos a gente passamos mudando, morando de aluguel, numa realidade muito humilde. Então eu, com essa idade, com 25 anos,
com 5 anos não, né? A gente já vai 3 anos esse ano que a gente mora aqui. Então, com 22 anos que eu tinha na época, 22, 23 anos, comprei a minha casa própria. Pra minha mãe, isso aqui foi o uau, sabe? E pra mim, foi o máximo também. Mas sempre lembrando que Deus sempre esteve comigo. Eu sou uma pessoa que confio muito em Deus. Pra mim, sempre Deus me ajudou em tudo. Deus me apoiou em tudo, Deus me fortaleceu em cada momento. Então, se hoje eu tô aqui contando essa história pra vocês, é porque Deus me proporcionou estar aqui. Então, eu sou muito, muito agradecida a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui, a minha família que me incentivou a estar aqui e a vocês, nossos clientes, que nos apoiam comprando nossos produtos. Se você tem um sonho, não desista do seu sonho. Ah, mas eu não conseguia, como eu. Queria fazer minha faculdade de Direito. Mas chegou na hora, não deu. Então eu vou abandonar tudo, vou esquecer, não vou fazer nada porque não deu certo o que eu queria. Não. Procura outra alternativa. Outra saída, outra porta pode estar se abrindo para você e você talvez não esteja vendo. Então, se você não conseguiu aquele plano, tenta um outro caminho, que talvez te leve mais para frente a alcançar esse teu plano. Ou que talvez você mude e se apaixone por outra área. Se apaixone por outra faculdade, por outro trabalho, por outra... Entende? Não desista de você. Não desista do seu sonho de conquistar suas coisas. Por exemplo, eu fui fazer carteira de motorista, gente. Eu não dirigia, né? Eu sempre quis. Minha mãe nunca teve carro, nunca dirigiu. A gente sempre andou a pé. Eu sempre tive que levar o guarda-chuva para minha mãe no trabalho dela a pé. Nossa, aí tava chovendo. Eu ia com o meu guarda-chuvinha e o outro guarda-chuva do lado. E lá no trabalho dela, esperar ela sair para dar guarda-chuva para ela não se molhar até em casa. Gente, isso é uma coisa assim, ó, muito, muito incrível, que hoje eu até me emociono quando eu penso que eu posso ir buscar minha mãe no trabalho dela de carro, sabe? Porque por muitos anos eu fui a pé. E tipo assim, pra mim a minha mãe é tudo. Minha mãe é tudo. Então, pra muitos pode ser, mas a casa nem é tudo isso, o carro não é tudo isso, uma carteira de motorista, e daí, gente, pra quem batalhou sozinho pra conseguir, é tudo isso. É tudo isso. E a gente sempre tem que agradecer, até pelas coisas mínimas. Se você começar a agradecer, você vai ver muita coisa boa chegando até você. Muita coisa boa vai vir. Então, a minha carteira de motorista eu só consegui fazer aos 24 anos. Faz um ano e pouco que eu fiz minha carteira, 23 anos 24, acho que eu já tinha. Então, tipo, faz um ano e pouco que eu tenho carteira. Faz um ano e meio que eu tenho carteira. Faz um ano e meio que eu dirijo. Eu posso entregar minhas próprias coisas. Gente, vocês sabem o quanto isso é importante? Pra mim, isso é o máximo. E aí o pessoal, mas não tem nada demais. Gente, tem tudo a ver. E não tô falando aqui, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Tô falando pra vocês que se você foi como eu, se você é como eu, a sua realidade a sua família não pode te ajudar, você não tem muita condição, calma. Continua trabalhando, continua estudando, continua fazendo o seu plano, porque lá na frente você vai chegar em algum lugar. Não tô dizendo que eu cheguei já no uau, já tô no nível máximo, mas eu estou muito melhor do que antes. Muito melhor mesmo. E sei que amanhã estarei ainda melhor do que hoje. Porque eu confio. Eu confio e eu não deixo de trabalhar e estudar para isso acontecer. Então, gente, eu quero falar que é isso. Se você tem um sonho de mudar a sua realidade, mudar a realidade da sua família, esse é o caminho. Estude, trabalhe e batalhe pelos seus próprios objetivos.
E nunca desista. E nunca deixe alguém falar que você não é capaz, que você não consegue, porque você consegue sim. Se você acha que o vizinho conseguiu e você nunca vai conseguir, tá enganado. Você pode conseguir tudo que o outro conseguiu e ainda mais. Mas não é assim de uma hora para outra. Então, alguns ficam decepcionados por, eu queria de hoje para amanhã mudar a realidade. Não é assim, gente, é aos poucos que acontece. Mas você não pode desistir, não pode desanimar e não pode abandonar os seus sonhos. É o que eu digo. Siga os seus sonhos, siga os seus objetivos, continue estudando, continue trabalhando, que lá na frente você vai ver algo extraordinário acontecer na sua vida. E essa foi a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.